Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 6, versículo 60. Nós leremos esse versículo todos juntos. Depois nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 11, 28 a 30. Mas vamos abrir primeiro em João 6, versículo 60. Vamos ler então. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E vamos abrir agora em Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. E vamos ler de forma alternada. Mateus 11, versículos 28 a 30, de forma alternada. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui com a Tua palavra, Senhor, louvando o Teu nome, lendo das coisas maravilhosas que o Senhor deixou para nós, e pedimos, Senhor, que o Espírito Santo toque em nossos corações, nos ajude, Senhor, a falar o que é certo e a ouvir o que é necessário, Senhor. E nos ajude a entender por que o discurso seu tantas vezes foi considerado tão duro e às vezes causa tanta resistência no mundo inteiro. E ao mesmo tempo o teu jugo é suave, Senhor. E o Senhor nos carrega sobre os teus ombros. Pedimos que o Senhor nos ilumine, Senhor. Guie nossa mente na compreensão da tua palavra. E que possamos compreendê-la apesar de nossas falhas, Senhor. E carregá-la conosco em cada momento de nossa vida. E nós pedimos isso, Senhor, confiantes, no nome daquele que vive e reina para sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos deixar nossas Bíblias abertas em João, no capítulo 6, e vamos começar a ler o versículo 41. E nós leremos e compreenderemos um pouco do porquê que esse discurso é tão duro. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Cristo falava das coisas celestiais, das coisas espirituais. Mas nós, seres humanos, temos a constante tendência de materializar as coisas, de trazer para o lado material, o lado carnal. Mas Jesus Cristo adverte eles: não murmurem, e deixa bem claro: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não vier, ninguém vai a mim se não for o Pai que o enviou. E ali ele já estabelece claramente uma verdade muito difícil da gente escutar tantas vezes. A verdade é que o mérito todo é dele. O mérito todo é de nosso Pai e nosso Salvador Jesus Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E ele fala: eu sou o pão que desceu do céu. Cristo é a concretização de todas as profecias e sinais do Antigo Testamento. O maná que descia do céu e sustentava o povo, materialmente falando, alcança a plenitude da sua compreensão, as pessoas começam a entender de fato o que é o maná. O maná foi aquela realidade para aquele povo judeu atravessando o deserto.
Ah, mas não é uma realidade para mim hoje, é só uma realidade do que Deus pode fazer pelo seu povo. Não. Quando Cristo vem, essa realidade materializa. O maná de Deus vivo na nossa vida, que vai nutrir nossa vida espiritual, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o pão que se dá a consumir. E essa é uma realidade espiritual muito clara. E logo no início desse momento do Evangelho, já deixa bem claro, o Pai mandou a mim, e se não é assim, não virá. Nós estávamos, graças a Deus, e assim eu tenho fé, e assim eu acredito, e aqueles que ainda estão mortos, que vivam e que recebam a promessa de Jesus Cristo, o Espírito Santo em seus corações. Mas quando estávamos mortos, não é uma questão de a gente querer e não conseguir. A gente não quer chegar perto de Deus. Mas apesar dessa nossa relutância, apesar dessa nossa rebeldia, desse nosso ódio contra Deus, Deus nos ressuscita em espírito e sela nosso coração com fogo do Espírito Santo. Esse é o selo do Espírito. O Pai nos resgata e pelo sacrifício de Jesus Cristo nos recebe. E isso é humilhante. Isso fere o quê da gente? Uma coisinha perigosa chamada orgulho. Talvez o único vício, o único pecado que em si tem algum tipo de mérito. Porque tantas vezes a pessoa vai se orgulhar do quê? De uma coisa que ela fez de bom. E aí eu acho que eu sou alguma coisa diante de Deus que é eterno, criador de todo o universo, que ordena todas as coisas e tem um amor infinito, e eu acho que eu fiz uma coisa boa. Vem o orgulho. E tantas vezes, mesmo nós dentro da igreja, na vida espiritual, na vida com Cristo, quantas vezes a gente esquece de orar porque estamos indo tão bem, minha vida está tão boa, eu tenho tudo, eu estou fazendo tantas coisas maravilhosas. É o orgulho. É o orgulho que você acumula e que te faz subir, mas cuidado, porque você cai. Você cai se você não entender que você depende de Deus. E Jesus Cristo começa a falar dessa realidade. Olha, você pode se alimentar das coisas do mundo, materiais, mas tem um alimento que é o único alimento que vai te dar vida, que vai te sustentar. E esse alimento, Cristo deixa bem claro, é Ele. Versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Meus irmãos, a vida eterna não é porque eu sou um bom pai, e olha que eu posso melhorar muito sendo pai. Tem muita coisa para eu melhorar. O Arthur sabe disso, né? A vida eterna não é pelas obras de beneficência maravilhosas que a gente faz, ou pela penitência que a gente faz, ou como antigamente se fazia, né, pelas indulgências pagas que irão cobrir os meus pecados no purgatório. Não. É pela crença em Jesus Cristo. E se você crê, seu coração quebra. Aquele coração de pedra quebra. E não vai ficar igual, ele vai mudar. Tem que mudar, porque senão não é fé. Alguma coisa tem que sacudir dentro da gente. Às vezes a pessoa fala da boca para fora, e tantos falarão, Senhor, Senhor, eis-me aqui, falei o teu nome tantas vezes. Aparta-te de mim, não te conheço. Uns irão para um lado, outros irão para o outro. É a fé em Cristo, é a fé verdadeira. Meus irmãos, se essa fé está em seu coração, não sou eu que estou falando. É o próprio Jesus Cristo. Quem crê em mim tem a vida eterna. E ele fala claramente, eu sou o pão da vida. Ele é o alimento. Nós precisamos nos alimentar da pessoa de Cristo. Cristo, que é a palavra de Deus encarnada na terra. E que deixou a palavra dele anotada. Deixou a palavra dele inspirando os seus discípulos, apóstolos. E que nos chegou até hoje, falando dessas realidades chocantes. Dessas realidades difíceis de compreendermos, dessas realidades humilhantes. Porque, novamente, meus irmãos, não é pelo que eu faço, não é pelo que você está fazendo,
E a gente conhece essa mensagem. A gente já escutou ela tantas vezes na nossa vida, mas mesmo escutando essa mensagem, domingo após domingo, lendo isso na Bíblia tantas vezes, o orgulho bate a porta. E a gente acha que pode. E a gente acha que não depende tanto assim de Deus para fazer nossos planos. E a gente tece nossos planos e esquece de agradecer a Deus e pedir a Deus que nos sustente. Quantas vezes fizemos isso? E às vezes a gente faz o nosso plano no nosso orgulho e a gente não compreende a grande realidade que é pedir a Deus para que Ele seja soberano sobre os nossos planos, pois tudo depende dEle. E não compreendemos a realidade quando Jesus Cristo nos orienta: não andeis ansiosos pela sua vida, pela vossa vida. Deus está cuidando de tudo, na dor e na alegria, no sofrimento e no prazer. Deus está em cada momento. Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome de Deus. E Jesus Cristo continua: vossos pais, no versículo 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Vamos ler o versículo 50, todos juntos, meus irmãos. Versículo 50. Meus irmãos, este é o pão que desce do céu. Tantas vezes a gente usa essa expressão, né? Ah, está caindo do céu, né? Você acha que isso cai do céu? Né? O nosso filho vem: ah, pai, me dá 10 reais, me dá 20 reais, né? Ou mais, né? Me dá 100 reais. Eu falo: meu filho, você acha que dinheiro está nascendo em árvore, dinheiro está caindo do céu, né? Vocês já ouviram essa expressão. Mas a graça de Deus cai do céu. É graça, é de graça. E ela cai de forma abundante na vida da gente. E às vezes cai sem a gente pedir até. A gente está desavisado e uma bênção de Deus na nossa vida, uma alegria, uma felicidade acontece. E a gente, aqueles que tiveram uma conversão ainda adultos, não nasceram num lar cristão, e muitas vezes quem nasce num lar cristão tem aquela conversão, não diria uma conversão, mas é um gradual entendimento que está no reino dos céus. Mas aquele que sofreu uma conversão mais abrupta na sua vida vai lembrar daquela graça que você não pediu para receber. E de repente o seu coração muda, sua vida muda, e não dá para ser mais aquela pessoa antiga que você era. Quem que passou por uma conversão que não lembra desse dia? A gente tem que fazer igual aquela igreja que foi alertada em Apocalipse: não nos esqueçamos da nossa primeira paixão, do nosso primeiro amor, aquele amor que Cristo teve e nos resgatou e eternamente nos manterá. E este é o pão que desce do céu, para que todo dele comer não pereça. Ele fala no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele estava falando do sacrifício dele. Ele fala, como pode um Deus justo tolerar um pecador? Não pode. Alguém entra na presença de Deus, ele é fulminado. Como Isaías disse, quem sou eu, um pecador, língua impura, coração impuro. Os anjos vão lá e purificam ele, para ele estar na presença de Deus. Mas quem de nós pode, a não ser por uma obra de Deus, estar perto de Deus? E Jesus Cristo fala, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele deixa bem claro, eu vou pagar o preço por vocês, eu vou me sacrificar, a minha carne vai sofrer. Disputavam, no versículo 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Meus irmãos, a cada momento que tomamos a ceia, participamos da Santa Ceia, e lá está o elemento que simboliza o corpo, a carne e o sangue de Jesus Cristo, a cada momento que nós tomamos parte nesse sacramento que Deus deixou para nós, nós estamos afirmando, eu confio no sacrifício de Jesus Cristo, e Cristo ali derramou sangue por minha causa, porque eu estou participando dessa ceia, da ceia que Ele se sacrificou, da ceia que Ele pagou com o sangue dEle, e com a carne dEle, o pão da vida. Nós estamos afirmando, somos filhos de Deus. Estamos conscientes disso.
dessa tristeza, desse enorme sofrimento que aconteceu, mas que trouxe a plenitude do tempo, e é a maior alegria de todo o universo, que é a consumação do plano de Deus na plenitude dos tempos. Grande alegria, grande regozijo, ao mesmo tempo uma grande tristeza, um grande sofrimento por todos nós. E a nossa vida é isso, é um misto de alegrias e tristezas, mas que vão culminar numa felicidade eterna, junto a Deus. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Imagine os judeus escutando isso naquela época, imagine um grego escutando aquilo. Vão pensar o quê? Loucura. Do que ele está falando? E ele fala, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E essa é uma realidade espiritual, meus irmãos. Essa é uma realidade espiritual. Aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo permanece nele. Nós tivemos ao longo da história tentativas de mundanizar e materializar isso. Não, isso aqui é a carne, isso aqui é o pão. Simboliza o pão. O bandido na cruz que acreditou em Cristo, teve fé naquele momento, não participou da ceia, mas foi resgatado e foi salvo. Ele participou da ceia espiritual, porque ele olhou para Jesus Cristo e falou, ele é um inocente, ele não merece, Senhor, eu não mereço estar aqui, mas lembre-se de mim. O Senhor Jesus Cristo lembrou da gente. Vocês estão aqui, não estão? Ele lembrou de vocês, cada um de nós. É uma realidade espiritual. O pão e o vinho, representando o sangue e o corpo. Versículo 27, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Meus irmãos, a cada momento que a gente lê a Bíblia, a cada momento que nós nos dirigimos a Deus em oração, pessoalmente, sacerdotes de Deus, que vocês são, nação santa, nós estamos nos alimentando do próprio Cristo. Nós estamos utilizando um acesso especial ao Pai, que depende totalmente dele, que nos resgatou, não é nosso, não é mérito nosso, não é orgulho, ele é o nosso alimento espiritual. O que acontece quando alguém não se alimenta? Morre, desnutre, enfraquece, vai ficando fraco, cada vez mais fraco, vai definhando, vai emagrecendo, o rosto murcha, morre. E assim é o nosso espírito. Nos distanciamos, a gente não vai morrer espiritualmente se formos resgatados por Deus, mas a gente vai enfraquecer e vai cair, vai sofrer, tanto sofrimento desnecessário, porque a gente sabia que estava fazendo errado e fez, mesmo crendo em Cristo. Se alimente de Jesus Cristo, meu irmão. Abra a Bíblia, leia. Você vai pecar, você sabe que você vai pecar. Conversa com Deus. Não precisamos de um sacerdote imolando um animal, um cordeiro numa grelha e levando sangue para jogar em cima da Arca da Aliança, debaixo de véus, tampando, porque a presença de Deus era muito santa e é santa por toda a eternidade. A gente não precisa mais disso. Entra no silêncio do teu quarto e conversa com Deus. Lá você vai ser alimentado. Aqui, em qualquer lugar. Olhando para o céu, fechando os olhos. Do jeito que for. Cristo está em nossos corações e Ele é alimento espiritual em nossa vida, alimento real. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E naquele momento, meus irmãos, aconteceu uma cisão. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Meus irmãos, tantas pessoas tentam interpretar as coisas de uma forma material, a transubstanciação, a gente não crê dessa forma. A Bíblia coloca claramente os indícios de que Cristo está falando de realidades espirituais que sim, mudam a vida da gente, mudam a matéria, mudam o universo, mas ali ele fala do pão em espírito, do vinho, do sangue espiritual, que nutre nossa vida e nos faz mais perto de Cristo, mais com Cristo. E Jesus Cristo continua: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Vamos ler o versículo 66. À vista, muitos... Meus irmãos, a Bíblia está falando que o discurso de Jesus Cristo, ele é incompreensível. Não falou que é duro, falou que é duro. Quando que os discípulos o abandonam? Muitos deles, que era uma multidão que o seguia, ficaram poucos. Quando ele deixa bem claro no versículo 65, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Não adianta você se esforçar. Não adianta uma pessoa sem fé se esforçar. Ela vai se esforçar para quem? Ela acredita em quem? Buda? Maomé? Alá? Para quem que ela está se esforçando? Se Cristo não tocou aquele coração, para qualquer um, não faz diferença nenhuma. Ou para quem ela acha que é Cristo e não sabe. Mas isso é muito duro a gente ouvir. Olha, Hélio, olha, vocês, não é você. Deus pegou você, te regenerou, implantou a fé em Jesus Cristo no nosso coração e te trouxe. Ninguém poderá vir a mim, ninguém, não é mais ou menos, é meia dúzia, não é, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E isso é humilhante, isso é duro, isso quebra o nosso orgulho. Isso machuca aquelas pessoas que, não, eu vou me esforçar, eu vou fazer muita oração aqui, porque eu vou me santificar. Me santificar, meus irmãos, quem somos nós? Deus vai te fortalecer, o Espírito Santo vai acender o seu coração em fogo espiritual, e Ele vai te fortalecer, e você vai responder, e você então vai ganhar força e vontade para se esforçar e crescer, e se santificar nesse sentido. Mas é muito duro isso, é muito humilhante. O nosso orgulho não permite essas coisas. O orgulho do homem mundano, do homem carnal, vai falar com o que comigo, com vocês? Nossa, mas você é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão maravilhosa. Claro que Deus vai reconhecer o seu bem. Quando eu comecei a escutar o Evangelho pela primeira vez, quando eu era criança, eu participava da Igreja Católica. Eu era o que talvez hoje a gente chamasse de católico de IBGE. Você é o que? Eu sou católico. O IBGE marca o quadradinho lá. Mas eu não compreendia essa verdade tão básica. Quando eu escutei isso pela primeira vez, estava conversando com a minha sogra, inclusive. Eu falei, não, mas espera aí, e aquela pessoa que fez tudo errado, que matou, que cometeu um pecado, ela tem que ir para o inferno. Aí ela falou, igual você. Aí eu falei, como assim? Eu não fiz nada dessas coisas tão horríveis. Eu falei, mas você é perfeito? Você nunca pecou? Porque Deus é perfeito. Como é que a gente chega perto de alguém perfeito? Quem é a gente para chegar perto dele? Não, mas eu estou acreditando nele, eu quero. Eu falei, não, mas você não tem que querer nada. Não depende de você. Aí aquilo me deixou tão para baixo naquele momento. Aí eu, não, deixa eu ler isso direito. Aí minha esposa me deu de presente as Institutas de João Calvino, a Bíblia de Estudo de Genebra. Vai ler, vai aprender aí. E vai entender do que você está conversando. Eu fui entender. E quando eu vi, eu falei, realmente, quem sou eu?
Não dá para chegar, não tenho nada para oferecer para Deus. Tudo que eu tenho para devolver para Ele é o que Ele já me deu, numa quantia e numa abundância, que eu só posso devolver um pouquinho para Ele. E ainda assim, olha gente, que amor é esse? Ele dá tudo para a gente. Tudo, nossa vida eterna. A gente devolve o que para Ele? Pouquinho. E esse pouquinho que a gente devolve, às vezes, com um ato de amor, um ato de caridade, de obediência à lei dEle, ainda assim, derivando tudo dEle, Ele ainda honra isso. E soma isso ao galardão que está nos céus. E reconhece isso. Esse é o nosso Deus, que nos sustenta, nos prepara, nos capacita, depois de nos justificar, e nos ama e nos sustenta até o fim. Meus irmãos, novamente, os discípulos não abandonaram Jesus Cristo porque era incompreensível esse discurso. E quando esse evangelho foi escrito, algumas décadas depois da morte de Jesus Cristo, pelo próprio apóstolo João, a realidade da Santa Ceia já era comum. Eles participavam da ceia do Senhor. Eles participavam, compreendiam a realidade do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo já tinha voltado. Isso não foi escrito na Bíblia aqui por pessoas que desconheciam, por uma pessoa que desconhecia a realidade que os cristãos daquela época conheciam. Então todos eles entendiam o que estava aqui. O propósito do nosso grande apóstolo João era informar essa realidade espiritual, e ela não era incompreensível para eles em nenhum momento. E ele descreve essa realidade, ele fala como Jesus Cristo disse. Ele disse que depois que deixa-se bem claro que não é da gente, que é de Deus, as pessoas vão embora. Como assim? Então, não sou eu? Não sou eu. Não é você, não é nenhum de nós. Graças a Deus, porque se dependesse de mim, rápido para o inferno eu caminharia. Mas assim, no estalar de dedos. Na verdade, nunca teria saído do destino. Mas isso não é para a gente se orgulhar. Isso não vai ser uma palestra motivacional, como tantas pessoas buscam hoje em dia. E que as pessoas falam, você pode, você consegue, você é super, você é muito bom, você vai conseguir. Não, a gente não é nada disso, a gente não consegue nada se Deus não estiver nos amparando e nos carregando a cada momento de nossa vida. A gente não consegue nem orar. Às vezes a pessoa com a oração mais simples do mundo está lá sustentada por Deus, é uma oração que chega suave aos ouvidos de nosso Senhor. E comove Deus, e Deus muda a vida daquela pessoa e toca a vida dela, e isso não é verdade? Claro que é. Mas quando a gente acha que pode, a gente cai. E a queda é feia. Então, Jesus Cristo perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Veja bem, imagina quantas pessoas ouviram isso e se afastaram. Quantas vezes na história da igreja, no Ocidente e no Oriente, por mais de 2 milênios, as pessoas escutaram essa realidade e falaram, essa não é a fé que eu quero. A fé que eu quero para mim é essa, desse jeito. É desse jeito assim, assado. Assim eu não quero. Bem, se depender do que a gente quiser, nós estamos em maus lençóis. Agora, se depende de Deus, que é perfeito e tem a perfeita vontade, a soberania sobre a vida de todos nós, a gente pode repousar. A gente pode realmente repousar. E não é à toa, por exemplo, hoje, quando durante a liturgia a gente se direciona a Deus pedindo perdão e canta, pedindo para estar perto dessa cruz, essa cruz onde o sangue foi derramado e a carne foi mortificada, a gente faz isso sentado. A gente pode fazer isso em pé, mas não é à toa que a gente fez isso sentado, porque é para a gente repousar nessa certeza da fé, nessa tranquilidade de que, olha, aquele que te deu a fé, aquele que fez você acreditar, ele não é homem que tem 2 palavras, tem a língua dobre, que fala uma coisa e faz outra. Não, ele é Deus, ele é perfeito, ele é a verdade, com V maiúsculo.
E a verdade é uma pessoa encarnada, pura, perfeita. Ele é Deus. E se Ele te deu a fé, meu irmão, isso a gente escuta tantas vezes, mas a gente não compreende a implicação disso, o impacto disso em nossa vida e na nossa gratidão. Se Ele te deu essa fé, Ele não está brincando. Ele não está de brincadeira. Ele vai segurar essa fé. Ele vai sustentar você na mão dele até o fim. Até a eternidade. Porque não haverá fim, na verdade. E já não há. Respondeu-lhe, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão, diabo, o opositor, né? Filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. E Jesus Cristo, até aí, ele mostra como Deus conduz a história de todos nós. Não há surpresa para Deus. Deus não salva alguém, Deus não dá fé para alguém, o Espírito Santo não move nosso coração. Ah, olha que decepção, me surpreendi, deixa eu tirar a salvação dele. É até cômico pensar dessa forma. Deus não é assim. Se Deus deu a fé, você caiu, você quebre o seu coração. Volte a Deus. Converse com Ele. Porque nada é gratuito. Não há sorte. Há destino. Não há sorte. Sorte é coisa de pagão. Coisa de pagão de 2000 anos atrás. Existe a providência. Existe a providência. E aí as pessoas às vezes falam, mas e tudo então é uma grande encenação, é um grande teatro, porque Deus já decidiu? Sim, é um grande teatro e faz toda a diferença no mundo. E na eternidade, qual o papel que você está cumprindo nessa peça celestial de Jesus Cristo e do Senhor e do Espírito Santo, da Trindade? Qual é a peça que você está cumprindo? A peça de um dos filhos de Deus, da família de Deus, resgatado pelo sacrifício de Jesus Cristo? E se você é um resgatado, meus irmãos, que gratidão! Quantas vezes a gente para agradecer, meu Deus, obrigado pela minha salvação. Eu mesmo, essa semana, eu parei para pensar, gente, faz tempo que eu não agradeço, pela minha salvação. A gente não entende às vezes, o que é a salvação na vida da gente? Quem teve a conversão, olha para trás, olha o que eu era antes, olha o que todos nós éramos. Meu Deus, obrigado pela minha salvação. Obrigado pela minha fé. O Senhor é grande, o Senhor fez um milagre na minha vida e moveu aquele coração morto de pedra num coração de carne, num coração aceso pelo fogo, pelo selo do Espírito Santo. Vamos ler, irmãos, Mateus 11, 28 a 30. Vamos voltar lá em Mateus 11. (28 a 30). E meus irmãos, que verdade dura. Que verdade dura é depender de Deus. Mas será que é tão dura assim para todo mundo? Ou será que para o Filho de Deus essa não é uma verdade dura? É uma verdade consoladora. É dura para aqueles que saíram, para aqueles que viraram as costas para Jesus Cristo e foram embora. Se algum deles depois foi resgatado, a gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas eles ficaram escandalizados, pedra de tropeço. Era tão chocante aquilo, era tão grave na cabeça deles. E fala, olha, seus sacrifícios, os animais que você sacrifica no templo, essa lei de Moisés, a graça veio por cima disso. Graça sobre essa graça. Uma graça maior veio, encarnou, é Jesus Cristo. E Ele está entregando essa graça para você. Então, repouse. A luz está aqui, vocês estão andando na luz. E tem esse trecho que a gente leu. A luz vai embora, mas ela já volta. Ele morre e ressuscita. E o Consolador vem. Meus irmãos, que gratidão. E vamos ler então, no coração do convertido, no coração daquele que nasceu de novo. E essa é a expressão de todos nós, meus irmãos. Nós nascemos de novo. Estávamos mortos. E nascemos de novo. Mateus 11, 28 a 30. Vamos ler de forma alternada novamente, meus irmãos.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Algum irmão não sabe o que quer dizer jugo? Fardo é aquela coisa que você carrega, né? Um fardo, uma trouxa, né? O jugo. Jugo é aquela madeira que coloca em cima do pescoço do boi, que vai carregar um arado, vai carregar alguma coisa pesada, é o jugo, né? Um jugo desigual é complicado porque, dependendo do jugo desigual, né, um tem que carregar um mais pesado do que o outro. Então é até interessante, olha, vai casar, que, né, não seja jugo desigual. Porque às vezes um vai carregar um peso muito grande. E o outro que não crê na mesma coisa, vai trazer às vezes conflitos, sofrimento para aquela família. Mas, como diria, né, a dica foi dada, e se casou, que mantenha e seja santificação na vida do outro. Mas o jugo desigual é duro, é difícil. Mas aí o sentido da palavra jugo é outra, o jugo é suave. O fardo é leve. Por que o jugo é suave, gente? Porque Jesus Cristo carrega ele praticamente todo por nós. O nosso jugo sem Cristo é insuportável. Porque diante de quem é perfeito, não tem pecadinho nem pecadão. O pecado te desqualifica. Você não vai entrar no lugar perfeito vendo Jesus Cristo de frente, que é o rosto de Deus olhando para você, convivendo com você, pecador. Ah, mas todos somos pecadores. Sim, mas o jugo está carregado por Jesus Cristo. Então, o que Ele nos deixa é muito suave. Toda a nossa carga aqui nesse mundo, nosso sofrimento, toda a nossa dor, todo o nosso desespero, nossa dificuldade, meus irmãos, vai passar. Vai passar. Eu não estou falando que é fácil, esse mundo é fácil. Não é. Você vai chorar, você vai dobrar seu joelho, você vai pecar, você vai se arrepender, seu coração vai ser quebrantado, você vai sofrer de forma que você vai julgar, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Tantas vezes a pessoa fala essa frase, né? Bem, eu sou um pecador, eu mereço o que Deus mandar na minha direção. E tudo Ele controla. Mas é suave porque vai acabar. Vai ter um fim. Esse mundo será consumado, será consumido. E novos céus e nova terra virão. E se nós não entendemos que há uma eternidade à frente, meus irmãos, a gente vai se desesperar. Porque acreditem, para quem não chegou a dor ainda, ela vai chegar. E para aqueles que se alegram, mais alegrias virão. E a vida vai alternar. Mas se Deus está em todos os momentos controlando nossa vida, como ficou mais suave esse jugo? E meus irmãos, se você entende que a sua salvação não depende de você, depende de Deus, depende do sacrifício de Jesus Cristo. É esse Cristo que entregou para você esse presente. Manso e humilde de coração, obedeceu ao Pai dele. Jesus Cristo queria sofrer pelo sofrer, meus irmãos? Não, no monte, quando ele se retirou para orar, ele penava de dor, sangrava. Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ninguém gosta de sofrer. É errado gostar de sofrer. Mas Jesus Cristo suportou o sofrimento para obedecer o Pai dele. O Pai que nos ama e nos quer como filhos. Nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Rei Celestial, pagou o preço. E ele deixa bem claro, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por mais que a gente sofra, meus irmãos, Cristo sofreu incontáveis vezes mais do que a gente. Jamais vai pensar a respeito de um sofrimento. Porque Deus, sendo onisciente, Deus conhece tudo. Deus conhece tudo que nós sabemos e muito mais, em muito mais profundidade. Todo sofrimento, meus irmãos, que cada um de nós tivemos em nossa vida e vamos ter,
Deus sabe o que é esse sofrimento e Deus sente esse sofrimento, porque nada lhe é desconhecido. Então, meu irmão, quando você chorar, e você vai chorar, tenha esse consolo em seu coração, porque Jesus Cristo está junto com você e Ele sabe essa dor que você sente. E Ele vai te erguer, e vai te carregar, e vai te sustentar. E se você cair, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E isso então é um grande, como eu poderia dizer, um grande contraste. O discurso é duro, pouca gente pode suportar. Por que pouca gente pode suportar? Por causa do orgulho. Orgulho. Mas, meu irmão, como a gente vai ter orgulho, sendo que tudo vem dele, por ele, para ele? E se a gente compreende, então, que, olha, o jugo é suave, o fardo é leve, porque ele carregou o sofrimento real que nós teríamos que pagar pela eternidade, vem a gratidão no nosso coração, vem a calma, vem o sossego, a paz de espírito, vem a compreensão. Nos momentos mais dolorosos, vem a força para suportar aquilo e ter a certeza, vai acabar, vai passar isso daqui, essa fase vai passar. Porque Jesus Cristo me salvou e vai me sustentar. João 16, João capítulo 16. João capítulo 16, versículos 12 a 16. Ele escandalizou as pessoas do seu tempo. Ele falou, olha, não é seu, não depende de você. É o Pai que te mandou para mim. Esses eu não recusarei, porque o Pai me deu. E ele fala, o jugo é suave, o fardo é leve, meus irmãos. Então, carreguem comigo, mas eu vou ser o alimento espiritual. E Jesus Cristo continua instruindo e falando da verdade que aconteceria. João 16, versículos 12 a 16. Vamos ler de forma alternada, meus irmãos. 12 a 16. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. E lá ele falou da morte e da ressurreição. E meus irmãos, o Espírito da verdade veio. O Consolador veio, está no coração de vocês. Então escute, leia a palavra, converse com Deus, ore. O Espírito nos resgatou. Aquela verdade que as pessoas não podiam suportar, muitos hoje suportam. Em gratidão a Deus. Foram justificados, graças a Deus, aleluia. Né? Mas outros ainda não conseguem suportar. Quantas igrejas caíram em orgulho nas suas grandes obras, grandes construções de pensamento ou construções arquitetônicas? Quantas igrejas se perderam? Quantas pessoas achavam que estavam no caminho e nunca estiveram? Mas graças a Deus a verdade foi revelada, o véu do templo rasgou e as coisas ficaram bem claras. Jesus Cristo fez o sacrifício em nosso nome. E versículo 33, estas coisas, vamos ler juntos? Meus irmãos, João 16, versículo 33, estas coisas... Meus irmãos, quando vocês duvidarem, lembrem-se disso, Ele venceu o mundo. Esse mundo que tantas vezes nos oferece tantas coisas pequenas, Ele venceu o mundo. E teremos aflições, é claro, já tivemos, teremos mais ainda.
Mas, meus irmãos, uma coisa é sofrer essas aflições achando que depende da gente. Sabendo que depende de Deus, erguei a cabeça, confiar em Cristo, orai sem cessar e vamos em frente, porque Ele já venceu. Cristo é vencedor. As pessoas às vezes leem Apocalipse e se assustam, né? Aquelas imagens da besta, aquela coisa toda, mas como o reverendo Leandro esteve aqui uma vez e compartilhou conosco, Apocalipse é belíssimo, porque é a história da vitória. A vitória já foi garantida, meus irmãos. A vitória já foi garantida. Eu venci o mundo, Cristo venceu o mundo. E que bom que é Ele que tem que vencer e não a gente, porque se a gente tentasse encarar o mundo sem o Espírito Santo, sem a noção exata do sacrifício de Jesus Cristo, sem participar da ceia, sabendo que ali é o sangue e o corpo de Jesus Cristo simbolizado, no sentido em que, participando da ceia, nós estamos declarando ao mundo, olha, eu sou um filho de Deus, eu dependo desse sacrifício horrível que Ele sofreu na cruz, e a cruz tocou a minha vida e me sustenta e me abençoa, e o meu fardo eu deposito aos pés de Cristo, e Ele carregou por mim. Se eu tivesse que encarar o mundo sem ter essa certeza, meus irmãos, a gente desesperaria. Porque, afinal de contas, qual a razão de todo sofrimento, se não houver a eternidade e se não há Deus em nossas vidas e não dependa dele a nossa vitória? Tende bom ânimo, meus irmãos, pois Deus venceu. Jesus Cristo venceu o mundo em seu sacrifício, ressuscitou, subiu aos céus, e hoje temos conosco o Consolador e a presença de Cristo vivo na igreja. Por meio dos sacramentos está ali o símbolo. Mas a grande realidade é a fé de Deus em nossos corações que nos resgatou. E se vocês têm essa fé, se essa fé está em seu coração, vocês foram resgatados de fato. E o fardo será leve. E alegrem-se, meus irmãos, porque estaremos na eternidade com nosso Senhor Jesus Cristo. E todo sofrimento passará, toda lágrima será enxugada. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, pela fé em nossos corações. Pedimos, Senhor, que saibamos reconhecer como Tu és santo, como Tu és perfeito, que possamos louvar-te, Senhor, por toda a nossa vida, por toda a eternidade, e habitar junto de Ti, Senhor. Pedimos que fortaleça em nós a gratidão pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor, Senhor, que nos moveu até aqui, nos sustenta e nos sustentará por toda a eternidade, porque sabemos que é por Ti, para Ti, que toda essa realidade existe, Senhor. E foi em nosso coração que o Senhor fez essa obra maravilhosa de arrependimento, conversão, justificação e santificação, Senhor, dia após dia. Pedimos que nós reconheçamos essa realidade e que possamos conversar contigo, Senhor, com um coração real, Senhor, com o selo do Espírito Santo em nossos corações. E que o Senhor nos resgate, nos dê força, nos fortaleça. Fortaleça a Tua igreja, Senhor, nessa consciência de que a fé nos resgatou. E que em Ti, Senhor, podemos repousar, mesmo nas mais difíceis situações. Em Ti, Senhor, está a nossa salvação. Não em nossa força, mas no Teu amor, no Teu sacrifício. Pedimos, Senhor, por aqueles que sofrem, pedimos pelas pessoas que passaram por dificuldades aqui no sul do estado, pedimos pelas famílias de nossos irmãos, cada um de nós, Senhor, que o Senhor nos sustente, nos guarde, e nos aproxime cada vez mais de Ti, e desperte em nós o dom do arrependimento real e da gratidão, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.